Boa noite. Depois da nossa vinheta, então vamos dar sequência aqui às nossas aulas da caldeira de vapor, junto com o software da Honro. O que nós vamos fazer hoje, né? Hoje nós vamos a gente já fez as analógicas na última aula, e uma das aulas, né, nós fizemos a analógica tanto do nível do tanque, como do transdutor, como o sensor PT100, que são ali no nosso ali projetinho, né? São as três aqui, né? Seria as três sensores, né? Então a gente já fez aqui, né, tanto o transdutor como o nível, né, de 0 a 10, e como o sensor de PT100 que vai aqui. O que a gente precisa fazer agora? Todos esses sinais, eles precisam de um zero e de um span, porque na hora que você for colocar eles lá, dependendo do sensor que você usar, você vai precisar fazer um offset, fazer um ajuste nele, né? Aí você coloca no caso do sensor PT100, né? Então você vai lá, gera lá uma temperatura, 50 graus, 100 graus, e você coloca o seu sensor nesse banho, né? Nesse banho que é o padrão, né? Um padrão lá, e ele tem RBC, tudo, né? E esse padrão ele vai ler, aí você vai colocar ele lá em 100 graus, e aí o que ele vai fazer? Você vai pôr o sensor, e aí você tem que ler na sua IHM, que não vai ser a nossa NS5, você vai ter que ler esses mesmos 100 graus. Caso não esteja funcionando, né? Caso não apareça 100 graus, lá vamos dizer que apareceu 99,8. Aí o que você vai? Você vai lá no span e aumenta 2 décimos, né? E aí ele vai estar calibrado. Você calibrou, na verdade não foi o sensor, você calibrou toda a malha. Porque nessa malha, o que você vai precisar para esse PT100? Se você tiver uma placa no seu CLP do Honro, né, qual seja, ele já for uma placa TC, tudo bem, você só joga os 3 fiozinhos lá, ou 4 fiozinhos na placa, beleza. Se ele não for, se você tem uma placa de 0 a 10 volts, 0 a 5 volts, ou de 4 a 20 mA, ou de 0 a 20 mA, você vai precisar de um conversor. Um conversor para quê? Para que ele converta uma termorresistência em o que, né? Você vai precisar de um conversor. Então você vai precisar mais ou menos disso daqui, gente, ó. Conversor de PT100. Vamos colocar para 4 a 20, tá? Ok, para 4 a 20, para 4 a 20. Tá? Então você vai precisar de um conversor desse. Que pode ser mais ou menos esse aqui, ó, da Conexel. Então o que acontece? Então acontece aqui que você, né, eu vou maximizar aqui. Você liga aqui se o seu PT100 for um sensor branco, 3 fios, né? Ele vai ter uma perninha branca e 2 vermelhas. É sempre assim, a maioria, né? Então você vai colocar o branco aqui no 1, e no 2 e no 3 você vai colocar o sinal. Então você vai medir com o multímetro. Se não tiver essa cor, gente, você pega o multímetro. Se 2 fios bipar junto, eles são esse 2 e 3. Se um fio não bipar com os outros 2, ele der uma resistência, né? Temperatura ambiente vai dar 109 ohms, 110 ohms, quer dizer o quê? Que ele é o fio branco, né? E o que é um PT100, gente? É um sensor de platina que a 0 graus ele vai te dar 100 ohms de resistência. É um sensor termorresistivo. Então nesse caso aqui, você vai pegar isso e medir. Você vai pegar uma perna e medir, né? Se der uma resistência nessas de uma para duas, der uma resistência juntas, é o fio branco. Essa parte que você pegou. Se você ligar os dois juntos, 2 fios, e eles der continuidade e não der resistência nenhuma, ele é esse fio 2 e o fio 3, tá? Aí você vai ligar ele aqui. Depois você vai fazer o que? Você vai alimentar isso daqui com 24 e 0 volts, e vai pegar um sinal do meio aqui e vai jogar na sua cartela do seu CLP. Você vai jampear todos os negativos. Você vai jampear o negativo aqui da sua cartela do seu CLP. Então você vai ter uma cartela lá, vamos se dizer, né? Você vai ter aqui, ó, né?
uma cartela, vamos dizer, AD42, né? No caso do honro, no nosso caso, você vai fazer o seguinte, né? Aqui, ó, você vai ter isso aqui. Então, você vai ter aqui o primeiro sinal. Aí, você vai ter aqui corrente. Então, o que que você vai fazer? O negativo daqui vai ter que ir na placa do negativo lá do seu PTC. Então, ele vai ter que vir aqui, ó, né? E aquele sinal, esse daqui de 0 a 20 mA, ele vai para onde? Ele vai aqui o primeiro borninho, tá bom? Então vai ser mais ou menos assim. Então você vai ter aqui 4 analógicas, né? Então cada uma vai ser assim. O segundo, o quarto e o sexto é negativo. Então você vai ter isso daí, você vai ter que ligar esse negativo lá. E aí você vai ter esse sinal de 0 a 20 mA, né? E isso se você usar de 4 a 20. Se a gente, no nosso caso aqui, nós estamos usando de 0 a 10. Então você vai pegar um conversor de 0 a 10. Então você vem aqui, ó, no nosso caso, tá? PT100 para 0 a 10 VCC, tá? De 0 a 10 VCC. Então você pega uma placa assim que nem a gente está falando, né? E você vai ter que ter esse conversor aqui. Então você vai pegar esse sinal, né, da saída analógica de 0 a 10 aqui, que é o que a gente vai ter, um PT100, tá vendo? Então você vai ligar o fio branco aqui, os dois vermelhos aqui, né? E aí você vai alimentar a placa com 24 volts, aqui for, né, de acordo, aqui vamos comprar uma de 24 com saída de 0 a 10, e aqui você vai ligar a saída analógica. Então você vai levar ele lá e aqui ligar, né? Você fazendo isso, você vai depois, você vai fazer o que, né? Você vai colocar ele num banho, né? Como já estamos explicando, e você precisa fazer o zero spam. A gente precisa fazer isso, gente, no nosso software. Nós precisamos ter o zero e o spam. Como que a gente faz isso? Aqui simplesmente a gente faz assim, ó. A gente pega aqui o software, né, para fazer o zero e o spam. A gente vai ter que colocar algumas faixas aqui para fazer esse tipo de nomenclatura, né? Então a gente vai ter que colocar uma memória. Essa vai ter que ser uma memória retentiva. E aí a gente vai colocar esses valores. Quando a gente colocar tanto para zero como para spam, ela vai ter que me dar esse valor. Então a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai colocar aqui. Então a gente vai colocar aqui, ó. Vamos colocar o primeiro PT100, tá? Então vai ser assim. PT100, né? Vai ser, ou você pode colocar temperatura caldeira. Temperatura, né? A gente coloca aqui só um sinal aqui, temperatura, né? E aí a gente dá um enter, caldeira. Então a gente vai ter esse primeiro aqui. Então a gente dá aqui um aplicar, né? A gente vai ter temperatura e caldeira. A gente vem aqui, muda para, né? Vem no lábio aqui também. A gente centraliza, tá? Vamos colocar ele aqui como um outro tipo de time aqui, ó, né? Vamos colocar ele aqui, ó, time roll, né? Aqui, ó, vamos colocar isso aqui, a gente coloca uma lei, vamos ver como é que vai ficar, né? Aqui, ó, temperatura caldeira, né? Então a gente vai colocar isso aqui para esse sensor. Depois nós vamos colocar o que, ó, Ctrl C, Ctrl V. Nós fazemos aqui, Ctrl C, Ctrl V, nós fazemos para o outro. O que a gente tem aqui? Então a gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter aqui, vamos aumentar aqui, né? Tanto para o nível, como para o PT100, como para o transdutor de pressão. Então a gente vai fazer isso. Aqui a gente vai colocar transdutor de pressão. Aqui, né? Transdutor de, aí a gente coloca aqui. Pressão, né? O meu teclado tá ruim, então eu vou colocar pressão aqui sem tá? De pressão, transdutor de pressão. Aí eu dou um aplicar, né? E aqui eu coloco o nível. Aqui vai ser nível da caldeira, nível, né? Então aqui vem nível da caldeira. Então esse vai ser o nosso aqui, os nossos três, né? Então a gente vai ter esse nível da caldeira, o transdutor de pressão, que são as três analógicas que a gente vai ter. E aí a gente precisa fazer o que, pessoal? A gente precisa colocar ela uma memória, uma faixa em que a gente vai inserir dados para a gente fazer o zero e o spam. Então a gente vem aqui, ó,
faz uma outra faixinha, né? E aí a gente escreve 0, 0, né? E aí a gente faz a mesma coisa lá. Vamos fazer aqui a mesma coisa, né? Aqui. E aí a gente coloca 0. E põe no centro, né? E aí a gente coloca ela como a cor da tela. Então a gente colocou aqui como 0. 0, né? Aí a gente faz aqui 0. Aí a gente copia 1, 2, 3 vezes. Aí coloca um outro aqui e coloca um outro aqui, tá? Depois a gente vai alinhando eles aí, fazendo mais bonitinho para ficar alinhadinho. Depois nós damos um Ctrl C, Ctrl V e aí a gente faz aqui o que? Eu quero que ele fique agora spam. Escreva spam. Spam, né? Então a gente vai colocar ele aqui como spam. Aí eu dou um Ctrl C, Ctrl V mais 3 vezes, então a gente vai ter o 0 e o spam os 3, né? Então aí a gente vem aqui e coloca aqui o 0 e o spam. E aí a gente coloca o que, né? Vou ajeitando aqui, gente. Depois isso aqui é perfumaria, né? Aí vocês colocam no alinhamento para não ficar torto, tudo, mas isso aí é uma coisa que depois vocês podem mesmo fazer, tá? Aí a gente vai vir aqui e vai colocar um numeral display, né? A gente vai colocar o que? Um que a gente escreva dentro do valor. A gente vai escrever ele aqui dentro. Então a gente vai escrever valores aqui dentro, né? Deixa eu só... Esse aqui ficou muito grande, eu acho. Espera aí, deixa eu ver se isso aqui vai ficar legal. Eu acho que isso aqui vai ficar muito grande. Não, aqui vai ficar muito grande. Então vamos deletar ele. Vamos colocar um outro aqui. Esse aqui mesmo. E aí a gente vai escrever nele aqui. Ele é de escrever input, né? Ele é de entrada. Então ele vai entrar valores aí dentro. Então a gente vai entrar valores aqui. Então a gente vai pegar isso aqui e vamos escrever alguns valores, tá? Depois a gente vai pôr aqui real, né? O valor que vai precisar ficar aqui, que a gente vai colocar a diferença. Então ele vai ter esses 4, né? Então eu vou colocar aqui, né? Esse aqui. Peraí que a gente vamos fazer a general. Aí a gente vai colocar os valores deles aqui, né? Dentro desse segmento aí, né? De que a gente precisa, tá? Vamos colocar esse valor aqui mesmo. Aqui, um por um, né? Aí vai ficar legal aqui. E aí a gente vai colocando aqui cinza, né? Então a gente vai colocando. Eu posso colocar um azulzinho aqui, ó. Vamos ver como... não, ficou feio. Vamos ficar aqui, ó. Vamos colocar a mesma cor do... Então a gente coloca esse aqui e tira o cinza de lá, né? Ó, o frame, nós tiramos o cinza, nós colocamos aqui azul, verde, tiramos esse daqui, vamos aplicar, vai ficar mais ou menos assim, né? E pode... Depois a gente faz aí do jeito que achar melhor, tá? Então aí a gente coloca as cores que a gente gosta. E a gente vai copiar isso aqui o que? Ctrl V. Nós vamos copiar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então vai ser 4, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? 6 vezes. Então a gente vai fazer isso aqui 6 vezes. E aí a gente vai fazer o que? Depois nós vamos usar isso daqui para fazer lá as memórias que a gente precisa tanto, né? Que é para fazer lá a compensação da malha, né? A gente vai achar o 0. E o que a gente faz? A maioria das vezes, né? Como eu trabalho numa firma farmacêutica, então o que nós fazemos aqui, né? Quando a gente vai calibrar vai calibrar vamos dizer, não calibrar, né? Ajustar um sensor para ver se ele está num padrão. Então a gente pega esse banho ele tem, né? O pad, ele é todo, né? Ele é todo reconhecido pela norma lá. Ele é um padrão, ele é muito bom.
E aí o que acontece? A gente pega esse sensor, que nem no caso o PT100, né? A gente pode ter também, eu estou falando no caso de temperatura, tá, gente? Dessa temperatura da caldeira. Então a gente gera 0 graus. Então em 0 graus ele tem que dar 100 ohms, né? Então a gente zera 0 lá. A gente gera 0. Se der alguma diferença, pensa que você fez no banho, lá colocou 0 graus, aí deu 0 graus no seu banho, no seu padrão. E aí você colocou o seu sensor lá. Aí ele vai verificar a malha inteira, passa pelo conversor, vai para sua placa analógica do seu CLP, e aí você lê isso na IHM. E chega lá, você colocou 0, imagine que chegou lá, deu 0,7 graus. Aí você vai aqui no 0 e diminui. Aí ele vai ficar 0 aqui. Aí ele apareceu 0. Aí você tira o seu sensor, esquenta. Aí você deixa o seu sensor lá no banho, no padrão. E aí você coloca lá. Qual vai ser o máximo que o seu sensor vai suportar? Ah, isso aqui vai chegar a 150 graus. Né? Vai chegar a 100, um exemplo. A 100 graus. Vamos colocar 100 graus. Então vai chegar a 100 graus? Ah, vai chegar a 100 graus. Então a gente vai lá, pega o sensor, né? Deixa ele lá no banho, coloca 100 graus no nosso padrão. Aí vai lá, deu 100 graus. Chegar lá no nosso 100 graus, o que acontece? Ele vai dar o quê? Ele deu lá um exemplo, deu 99,6, faltou 4 décimos. Mas você vem no span e coloca mais 4 décimos lá. Aí ele vai estar regulado a sua malha, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Então nesse caso aqui, você precisa do 0, né? E do seu span. E esse daqui é uma tecla que faz input, então você coloca valores, né? A gente não colocou nenhum nome aqui ainda, gente, que eu vou ver esses valores com você, né? A gente vai procurar na verdade, essa memória aqui, ela vai ser essa memória aqui, ó, hold relay. É uma memória retentiva, precisa ser retentiva. Por quê? Imagine que eu fiz esse padrão. Por que tem que ser retentiva? Eu fiz esse ajuste no meu padrão. Aí a máquina desligou. Caiu energia na empresa, foda-se alguma coisa. E aí a máquina volta. Ela não pode voltar a 0. Não pode voltar a 0. Ela tem que voltar com o valor que eu fiz aquele padrão. Que eu fiz a calibração do sensor. Se eu calibrei o sensor, tem que ficar lá. Ele só pode mudar quando eu acessar a tela e eu mudar. Senão, não pode. Não pode acontecer isso, né? Então é isso que tem que ser. Então tem que ser aqui, ó. Tem que ser uma memória, uma hold relay. Aí a gente vai escolher lá o canal, né? Depois a gente vê quanto que é, onde que é, qual o valor, né? A gente vai ter que fazer isso aqui no software do PLC, tá? E a gente vai fazer esse tipo de acréscimo no nosso sensor lá para fazer, tá bom, gente? Então esse aqui é o ponto que eu queria passar para vocês. Eu vou copiar aqui, né? E aí vamos dar uma simuladinha só para ver aqui o que né? Sem estar com CLP, tá? Vamos só ver aqui, né? Ele vai simular aqui um pouquinho e a gente vai colocar essa. Vamos esperar aqui ele entrar. Aí entrou, né? Espera aí, vamos ver onde ele tá. Ah, tá aqui. Ah, meu Deus do céu. Pera aí. Então vamos aumentar aqui o zoom, vamos colocar aqui em 200, tá? Pronto, né? A gente coloca aqui em 200. Ah, vai precisar lá, mas vamos entrar aqui na tela aqui, ó. A gente já entra na tela, selecionar a página, parâmetros, tá? Aí aqui, ó, eu vou digitar e aí eu coloco aqui no meu valor, ó, 25, sei lá, qualquer coisa, dou enter, aí ele vai ficar 25, tá? Aí eu coloco aqui, 5, né? Tem que ficar 5. Aí eu coloco o 5 aqui, dou enter e ele fica 5, né? Ele não vai ficar porque a gente está usando a mesma memória, né? Então não vai dar para usar. A gente tem que colocar aqui algumas outras memórias, tá? A gente não... Ah lá, 89. Vai dar tudo 89 porque eu usei todas elas iguais, tá? Então se eu colocar aqui 90, 89, né? Vai dar porque eu coloquei todas elas iguais, né? Então aqui... Aí eu quero sair. Ele vai desligar. Porque aqui eu não mudei nada, tá vendo, gente? Tá o serial HR. Aí eu coloquei todas elas aqui, ó, né, serial, então vai ficar tudo a mesma medida. Na próxima aula, o que nós vamos fazer? Todos nós, né, vamos usar essa parte aí de valores, né, então a gente consegue fazer isso daí, tá bom? Então peço a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like, aqueles que só assistem vão, por favor, se inscrevam, divulguem isso ao maior número de pessoas que vocês conhecem, do tecnólogo, do técnico, né, e de outros cursos de automação. Nosso objetivo é familiarizar você com a ferramenta
com a ferramenta da ON, tá bom? Tanto com a IHM como com o CLP, tá bom? Fiquem com Deus e sempre lembrando aquele ditado: a prática faz o mestre. Pratiquem bastante para que vocês possam galgar aí novas oportunidades, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.